Instituto de Águas Lindas foi alvo de uma operação da Polícia Civil por comercializar diplomas falsos. E você vai ver ainda. O calorão tem mudado a rotina de estudantes em escolas de Lusiânia. Polícia Militar e a Justiça Eleitoral definem o esquema de segurança para as eleições. Na série Voto para Valer, vamos conhecer as atribuições do cargo de governador. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. 12 detentos ficaram feridos depois de um princípio de tumulto aqui no presídio de Lusiânia. Segundo os agentes, tudo começou quando eles foram revistar as celas. Os detentos não teriam aceitado isso e se rebelaram. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária disse que, para conter o tumulto, o grupo de intervenção tática foi chamado, assim como o batalhão de choque da Polícia Militar. Foram usadas balas de borracha. Dos 12 presos feridos, 4 precisaram ser socorridos. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária diz que será instaurada uma sindicância para apurar os fatos. E um instituto de ensino aqui do entorno foi alvo de uma operação da Polícia Civil hoje pela manhã. Segundo as investigações, a escola enganava os alunos emitindo diplomas falsos. Os 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Taguatinga, Braslândia e Samambaia. Também em 2 cidades do entorno do DF, Valparaíso e Águas Lindas. E é aqui em Águas Lindas que funciona uma das sedes do Instituto Axioma. De acordo com a investigação, a empresa faz parte de um esquema de venda de diplomas falsos para estudantes. A polícia também disse que o Instituto não tem autorização do MEC e, mesmo assim, oferecia cursos como, por exemplo, de educação física. A polícia apreendeu vários certificados. O delegado disse que os alunos pagavam mensalidade em torno de R$300. Também faziam um trabalho de conclusão de curso e só descobriam a fraude quando tentavam tirar o registro profissional. Elas frequentavam o instituto, mas esse instituto, ao final, entregava documentos, diplomas falsificados de instituições credenciadas junto ao MEC. A investigação começou em 2017, depois de denúncia do Conselho Regional de Educação Física. Foram apreendidos vários diplomas e vários documentos de instituições diversas. Nós entraremos em contato com essas instituições, vamos fazer perícias nesses documentos para saber se esses diplomas são verdadeiros ou não. O Instituto oferece diversos cursos de graduação, além de supletivo e pós-graduação. Hoje cedo a escola funcionou normalmente. Por telefone, a atendente disse que esse semestre só não fechou turma de educação física por baixa procura. Para a gente poder ter, a gente tem que montar uma turma. Tipo, a gente tem a turma de pedagogia, que está com 35 alunos, nós temos uma turma de gestão que está nessa faixa também, de 30 a 35 alunos. Nessa etapa da operação, ninguém foi preso. A polícia disse que os estudantes não foram indiciados porque são vítimas. Já os 3 sócios do Instituto devem responder por formação de organização criminosa, falsificação de documento e estelionato. Nós não conseguimos contato com os responsáveis pelo Instituto Axioma. A Polícia Civil informou que cabe ao Ministério da Educação interditar estabelecimentos de ensino em caso de irregularidades. O MEC não informou se vai tomar alguma medida contra o Instituto. Um homem foi preso suspeito de aplicar golpes em pelo menos 7 mulheres. Ele conhecia as vítimas em sites de relacionamento e depois passava a pedir dinheiro. Uma delas, que estava de casamento marcado com ele, perdeu mais de R$350 mil. Ela é empresária, bem-sucedida, 56 anos e viúva. Foi ela quem denunciou o golpista à polícia. Conheceu o homem numa rede de relacionamentos. Durante 2 meses, tudo parecia normal, até que ele começou a pedir dinheiro para pagar dívidas, dizendo estar sob a ameaça de morte. Amor, dá uma posição, porque amanhã é sábado, depois do horário bancário, a gente não consegue mais fazer transferência de valor. Tô meio que no desespero aqui. Ele dizia que tinha agiotas cobrando e ameaçando, e que ele precisava de dinheiro para pagar agiotas, e se ele não tivesse dinheiro para pagar agiotas, ele morreria. O relacionamento com a empresária durou 1 ano e meio até ele propor casamento e pegar dela R$7 mil
reais em dinheiro para comprar as passagens para a lua de mel, para Paris. Depois disso, ele desapareceu. Ela então começou a procurá-lo pelas redes sociais. E foi quando encontrou uma página onde uma outra vítima tinha postado a foto dele relatando a mesma história. Ela chegou a comprar um vestido de noiva de 17 mil reais. Ao todo, teve prejuízo de 350 mil. Jales Pereira Aguiar tem 50 anos e foi preso no centro da capital depois da polícia passar por 15 endereços atrás dele. Ele se apresentava às mulheres como empresário do ramo do turismo. Em depoimento, negou o golpe e disse que trabalhava para as vítimas. Não peguei dinheiro com ninguém. No final do inquérito vai ser provado que eu realmente estava trabalhando com ela. Nós temos conversas entre a vítima e o indiciado, inclusive conversas entre a vítima e a namorada dele. Até agora, 7 vítimas foram identificadas em Goiás, Minas Gerais e Paraná. Esta, de Brasília, teve um prejuízo de 30 mil reais. Ele destruiu o meu lado emocional. Eu preciso tocar minha vida de alguma forma. Pausa para os comerciais e a seguir a gente fala que a Polícia Militar e a Justiça Eleitoral definiram hoje o esquema de segurança para as eleições. Agora 6h46, voltamos em instantes. De volta com o J2 e hoje à tarde uma operação da Polícia Militar encontrou numa casa que era usada como laboratório de preparo de drogas no setor Esplanada 1 aqui em Lusiânia. A PM chegou até o local depois de prender um homem armado que usava documentos falsos. A Polícia Militar e a Justiça Eleitoral definiram hoje o esquema de segurança para as eleições. E olha que tem novidade esse ano. As últimas instruções para a tropa foram dadas nesta reunião no Tribunal Regional Eleitoral. 4.860 policiais militares vão trabalhar na guarda das urnas eletrônicas e dos locais de votação a partir de sábado. O restante do efetivo da PM estará nas ruas fazendo policiamento de rotina. Para as eleições deste ano, a novidade será o termo circunstanciado eleitoral. O próprio policial militar poderá registrar a ocorrência de crimes menos graves, sem a necessidade de prender o eleitor que desrespeitar a lei. Cabe para os crimes de menor potencial ofensivo. Os mais comuns são a boca de urna, o derrame de santinhos, a importunação ao exercício do sufrágio. Algumas regras especiais previstas em lei para este período já estão valendo. De agora até domingo, nenhum eleitor poderá ser preso, exceto em caso de flagrante ou crime inafiançável. Em outra frente, o TRE está de olho nas notícias falsas divulgadas na internet. Em relação às fake news, nós esperávamos que o volume fosse intensamente maior, mas nós estamos atentos, de qualquer forma, a todas essas ocorrências. O tribunal está de plantão permanente até o final do segundo turno e essas condutas têm sido repelidas na medida que elas aparecem. E olha só, denúncias de crimes eleitorais poderão ser feitas diretamente à PM pelo telefone 190 ou então, para a Justiça Eleitoral, pelo número 148. Uma força-tarefa com base em Brasília realiza combate a fraudes eleitorais em todo o país. A equipe também está atuando na segurança dos candidatos à presidência. Tudo monitorado em tempo real desta sala. Propaganda eleitoral fraudulenta, transporte de eleitores, boca de urna. No Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições, a Polícia Federal e outras 13 instituições, como o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal, estão trabalhando para combater de forma rápida qualquer tipo de crime eleitoral. E a segurança dos candidatos à presidência também está sendo feita em tempo real. Policiais federais que fazem a escolta deles durante a agenda pública agora usam GPS e são rastreados pelo Centro de Controle. Esta tela, por exemplo, mostrava onde estavam 4 candidatos ontem pela manhã. Nós tivemos pela primeira vez no Brasil um atentado a um candidato. Isso passa a ser uma preocupação. É a primeira vez que nós fazemos um monitoramento no Centro Integrado de todos os candidatos de maneira online. Além dos policiais que acompanham Jair Bolsonaro, do PSL, também estão com GPS os de Fernando Haddad, do PT,
Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede, Ciro Gomes, do PDT e Álvaro Dias, do Podemos, porque só eles pediram escolta policial. O ministro da Segurança disse que o centro também vai atuar para impedir que o crime organizado haja nessas eleições e que vai combater as mensagens falsas. A questão dos chamados fake news, que tem, evidentemente, o efeito de turbar, de desinformar, de criar situações que prejudiquem esse ou aquele outro candidato, candidatura, ou mesmo o andamento das eleições. Vamos para mais um rápido intervalo e em instantes, na série Voto pra Valer, vamos conhecer as atribuições do cargo de governador. E o calorão tem mudado a rotina de estudantes em escolas de Lusiânia. Agora 6h52, voltamos já. Hora da segunda reportagem da série Voto pra Valer. Faltam exatamente 5 dias para que você, eleitor, vá até a urna registrar os candidatos que escolheu. E é hora do voto pra valer. E para continuar te ajudando a entender como funciona a política, na segunda reportagem da nossa série, a gente convida você para uma visita ao Centro Administrativo de Goiás. De lá você vai conhecer agora a rotina e as atribuições de um governador. É aqui do coração da cidade que funciona também o coração do governo de Goiás. Desse palácio Pedro Ludovico Teixeira é que o governador exerce o seu mandato. Muita gente deve ter curiosidade, né? Para isso a gente convidou o Vinícius, que é estudante universitário e vai conhecer o gabinete do governador. Você tem alguma dúvida específica, Vinícius? Olha, algumas dúvidas de como é o funcionamento mesmo aqui dentro do palácio. Então, bora lá! Aqui ficam a maioria das secretarias de Estado e o 9º andar, privativo, é reservado para o governador. Bom, eu e o Vinícius agora vamos ter a ajuda de alguém que conhece esse prédio na palma da mão. Estou falando do seu Ari Diógenes, ele que trabalha no governo do Estado, mesmo antes desse prédio ficar pronto, né, seu Ari? Sim. Eu entrei lá no Palácio da Esmeralda na década de 67. E o nosso guia começa por um ambiente que não tem nada de antigo. Que é a sala de situação. Nesses monitores, o governador reúne com os secretários para discutir o que vai implantar. O andar ainda tem salas de reunião, de jantar. Mas o Vinícius quer conhecer mesmo é... o gabinete do governador. Claro, né? Nosso convidado tinha que sentar nessa cadeira. Diz aí, Vinícius, qual o maior papel do homem ou da mulher que ocupa esse lugar? Eu acho que uma das principais funções dele é aplicar as verbas, né, que ele recebe do governo federal aqui pro Estado. Tá certinho, rapaz. E além dos repasses federais, o governo também tem seus próprios impostos, como o ICMS sobre mercadorias e serviços e o IPVA dos carros e motos. Para gastar esse dinheiro, o governador precisa aprovar o orçamento de cada ano na Assembleia, dizer como o bolo será repartido. Outro papel dele é propor, aprovar ou vetar as leis do Estado. Além disso, o governador escala o time de secretários, o que vai cuidar da saúde, da educação, da segurança, nomeia também o comandante da PM, o presidente do Detran e também da Metrobus, que cuida do eixão aqui na capital. Com tanta coisa séria para fazer, a cadeira não é só confortável. Só de estar aqui nesse ambiente, aqui nesse lugar carregado de história, a gente já sente um pouco da responsabilidade do que é representar o povo de Goiás. E amanhã a gente mostra o trabalho legislativo na Câmara dos Deputados em Brasília. Com esse calorão que está fazendo nos últimos dias, esse calorão que tem feito nos últimos dias, ele está mudando a rotina dos alunos de algumas escolas municipais aqui de Lusiânia. Eles trocaram as salas de aula pelo pátio da escola. Nesta escola municipal em Lusiânia estudam 450 crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Aqui a rotina da maioria dos alunos mudou por conta do calor. O ventilador nas salas virou uma regra e o filtro de água também é indispensável. O Matheus é um dos que estão sempre se hidratando. Na hora do recreio,
como tá muito calor, eu fico correndo pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Aí eu volto e bebo água. E para os alunos não sofrerem ainda mais com esse calorão todo, há uma semana as turmas estão trocando as salas de aula pelo pátio da escola. E está funcionando assim, de meia em meia hora, uma turma vem aqui para o pátio com a professora e dá continuidade nas aulas ao ar livre. A secretária da escola diz que o número de faltas aumentou por conta das altas temperaturas e não descarta reduzir o horário das aulas. Nós estamos tendo muitos problemas com o calor, né? Sangramento no nariz, dor de cabeça constante, e a secretaria já está vendo a possibilidade de redução de horário. Este médico explica que é comum as crianças sentirem esses sintomas no período de seca, mas que eles podem ser evitados com uma mudança na alimentação. O incentivo principal é evitar os alimentos industrializados e colocar para a criança comer mais frutas e tomar muito mais água. E vamos torcer para que o desejo do Matheus se realize logo logo, que venha a tão esperada chuva, né, Matheus? Eu tô torcendo praticamente para chover o mês todo. Sem parar? Sem parar. E hoje, ao vivo, depois da novela Segundo o Sol, você assiste aqui na TV Anhanguera o debate para governador do estado de Goiás. Não perca. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.